Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desse nosso corpo de aulas sobre potenciação. E hoje a gente está na segunda aula, né? E na primeira aula a gente falou basicamente sobre a definição da potenciação, o que ela é. E agora eu quero trazer uma aula que é bem mais simples do que a anterior, que é basicamente as potências que você precisa memorizar, é obrigatório. Tá bom? Porque na aula anterior eu ensinei que fazer, sei lá, 2 ao cubo é só você fazer 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2 multiplicado 3 vezes. Só que você, na hora do vestibular, não adianta só você saber fazer. Você tem que saber fazer e saber fazer rápido. Ou seja, vale a pena você memorizar algumas potências. Beleza? Um jeito interessante de você memorizar essas potências é fazer algum sistema de aprendizagem, algum sistema de memorização. Um bom exemplo é o flashcards. Como que funciona o flashcards? Você vai recortar folhas de papel, né, quadradinhos de papel. De um lado do papel você escreve a potência, por exemplo, sei lá, 2 elevado a 3. E do outro lado você escreve o resultado. 2 elevado a 3 é 8. Certo? Aí você vai ter várias potências e você vai olhar para uma parte do papel e tentar lembrar qual é o resultado disso. Se você acertar, você coloca no monte do lado. Se você errar, você coloca embaixo. E aí você faz até você finalizar com o que está na sua mão. Tá? Esse método chama flashcards. Se você quiser pesquisar por aí, pesquise depois. Tá? Mas aqui eu quero focar basicamente em quais potências você precisa memorizar. Então vamos lá. Primeiramente, algumas potências que você precisa memorizar são, obviamente, as potências de 2. São as que a gente mais usa. Por exemplo, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Perceba que vai multiplicando aqui, né? De 2 em 2. É quase igual a tabuada, só que na tabuada vai somando. É claro, a multiplicação é uma soma disfarçada. A potenciação é uma multiplicação disfarçada. Outro que você precisa memorizar, 2 elevado à quinta, que é o 32. O 2 elevado à sexta, 64. 2 elevado à sétima, 128. 2 elevado à oitava, 256. 2 elevado à nona, 512. 2 elevado a 10, 1024. Então, sim, para as potências 2, é bom você memorizar do 2 elevado a 1 até o 2 elevado a 10. Com o tempo, com o treino, você vai pegando. Beleza? Vamos para o 3 agora. Para o 3, obviamente, o 3 elevado a 1 é 3, o 3 elevado a 2 é 9, o 3 elevado a 3 é 27, né? 9 vezes 3, e o 3 elevado a 4 é 81. Aqui já tá bom. Não precisa lembrar além do 4, do 3 elevado a 4. Beleza? Show, vamos para o 4. Obviamente, o 4 elevado a 1, que é 4. O 4 elevado a 2, que é 16, 4 vezes 4. O 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4, que é o 64. Só até aqui já tá ótimo. Não precisa decorar o 4 elevado a 4. Para o 5, obviamente o 5 elevado a 1, que é o próprio 5. O 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que é 25. E o 5 elevado a 3, que é 25 vezes 5, 125. Beleza? Showzinho? Agora começa tudo a facilitar. Para o 6, obviamente, o 6 elevado a 1, que é 6. O 6 elevado a 2, que é 36. Para memorizar, esses dois estão bons. Se você precisar, por exemplo, do 6 ao cubo, você vai pegar nos ladinhos da sua conta e fazer 36 vezes 6, não tem problema. Para o 7, obviamente, o 7 elevado a 1, que é 7. E o 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. Para o 8 elevado a 1, que é o próprio 8. O 8 ao quadrado, que
que é 64. E a partir de agora, memorizar só até o quadrado já é o suficiente. 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, 81. Beleza? O 10, ele é muito interessante. O 10 é muito interessante. Por quê? Eu vou pular o 10, vocês vão entender o porquê depois. O 11 elevado a 1, você precisa memorizar. O 11 ao quadrado, 121. É importante você memorizar. Depois, quando você for aprender a fazer delta e bhaskara, vai lá dar o delta vai dar 121, você vai ter que tirar a raiz disso. Você precisa memorizar que 11 ao quadrado é 121, tá? O 12 elevado a 1, claro, né, que é 12. E o 12 elevado a 2, que é 144, precisa memorizar. O 13 elevado a 1, que é 13. O 13 ao quadrado, que é 169. O 14 elevado a 1, que é 14. O 14 elevado ao quadrado, que é o 196. O 15 elevado a 1, que é 15. O 15 ao quadrado, que é 225. E aqui já tá bom. 16 elevado a 1, que é 16. E 16 elevado a 2, que é 256. Do 17 para frente, você pode até memorizar, mas só se você for muito bom de memorizar. Senão não precisa, tá? Essas aqui são os mais importantes de você memorizar. O 10 eu deixei por último, porque só o que vai acontecer. O 10 elevado a 1 é 10. O 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Então é 100. O 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Então é 1000. O 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então é 10.000. Tá percebendo o padrão? Você tá percebendo o padrão? O expoente é o mesmo que o número de zeros. Aqui o expoente é 1, tem um zero. Aqui são 2, aqui são 2 zeros. Aqui são 3, aqui são 3 zeros. Aqui são 4, aqui 4 zeros. E esse padrão vai continuar. Se eu colocar 10 elevado a 21, é a mesma coisa que 1 seguido de 21 zeros. Tudo bem? Então, essas potências são muito importantes que vocês memorizem. Isso vai ser importante mais pra frente. Por quê? Porque a potenciação é um tipo de conteúdo que você vai usar pelo resto da matemática. Dificilmente. Pode ser que não caia uma questão exatamente de potenciação. Só que pode cair uma questão, sei lá, de duas setas e uma transversal lá em geometria, que exige um conhecimento de potenciação. Um clássico é o delta e bhaskara. Quando você encontra o delta, depois você vai tirar a raiz. A raiz é a operação inversa da potência. Então saber que raiz de 121 é 11, já que a inversa é ao contrário, né? Raiz de 121 é 11, vai te ajudar na hora de resolver a equação de segundo grau, por exemplo. Então é importante que você memorize. De novo, a minha dica para memorizar são os flashcards. Você vai cortar, vamos ver quantos cards são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4. Então você vai cortar 44 quadradinhos, tudo bem? De um lado de um quadradinho, você vai escrever 2 elevado a 1. Do outro lado, você escreve 2. Próximo quadradinho. De um lado, você escreve 2 ao quadrado. Do outro lado, você escreve 4. Próximo quadradinho. 2 ao cubo. Do outro lado, 8. E assim por diante. Você vai fazer com todos. Qual que é o procedimento para você memorizar? Isso aparece em várias séries americanas, tá? Se você prestar atenção, sempre que tem um nerd, ele tá fazendo os flashcards. Ele olha numa cartela, depois ele vê se tá certo atrás. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então você vai pegar o seu joguinho de baralho de potenciação, né? Seus cards. E vai ver lá. 2 elevado a 8. Aí você precisa pensar. Quanto será que é 2 elevado a 8? Aí você fala 512. Na hora que você olha, tá errado. É 256. Beleza. Se tá errado, você coloca na ordem certa e põe atrás do baralho. Porque colocando atrás do baralho, você vai passar de novo por essa carta. E na hora que você passar de novo, você precisa acertar. Essa é a intenção. Agora, se você tirar o 2 elevado a 8 e falar 256 e olhar atrás e estiver certo, você descarta
essa carta, porque senão vai ter que passar por ela de novo. Aí você vai fazendo tudo isso. Quando você zerar a sua mão, né? Quando você acertar todas, você descartou todas, significa que estão memorizados. Toda vez que você errar, então você coloca no fundo do baralho. Toda vez que você acertar, você descarta. Quando a sua mão ficar vazia, significa que acabou a memorização. Isso, por exemplo, é como é usado o Duolingo. Não sei se já percebeu. O Duolingo é assim, é feito no app. Existem apps para isso, caso você queira. Beleza? Mas o como você vai fazer, aí é com vocês. O que importa é que vocês memorizem todas essas potências aqui, para facilitar a sua vida. Além dessas potências, entender que 10 elevado ao número é a mesma coisa que o número de zeros. Fechou, gente? Beleza? Próxima aula, então, a gente continua o nosso curso pensado na potenciação. Um beijo para vocês e até lá!